Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Gostaria de agradecer à Casa, à Luz Divina, pelo convite e principalmente pela oportunidade de aprendizado e estudo. No mês de setembro, em homenagem aos 69 anos de aniversário da instituição, teremos como tema da nossa palestra a transição planetária e os desafios ambientais da atualidade. O conceito de transição planetária é amplamente abordado no Espiritismo e é um tema central para entendermos o atual estágio da evolução da Terra, bem como da humanidade. Este fenômeno envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais, descrito como uma fase de preparação para um novo ciclo evolutivo. A Terra, então, deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, atendendo ao progresso dos planetas dentro da ordem universal. Surgem, então, muitas perguntas. Mas o que de fato vai acontecer? A mudança vai ser de um dia para outro? Por que se fala tanto dessa transição da Terra? É realmente importante? Que diferença vai fazer para nós? O conceito de transição planetária pode parecer recente para alguns. Entretanto, no livro A Gênese, publicado em 1868, bem como em outras obras fundamentais da doutrina espírita, encontramos várias alusões à transição. Destacamos ao longo desta publicação alguns trechos do capítulo 18, São Chegados os Tempos, que pode ser lido na íntegra para maior entendimento. Quais as mudanças que ocorrem com a transição planetária? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A transição planetária diz respeito à mudança evolutiva pela qual a Terra está passando. Foram muitos séculos estagiando como um planeta predominantemente marcado pelo sofrimento e pelas expiações, pertencentes à categoria de mundos de provas e expiações. Agora, o nosso orbe vai passar a ser um mundo onde o bem, a paz, a harmonia e a fraternidade vão prevalecer. Assim, a Terra vai integrar a categoria de mundos de regeneração. Os espíritos que aqui vão reencarnar, em sua maioria, são ainda imperfeitos, mas de índole voltada ao bem. Continuarão a sua jornada de desenvolvimento. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Só a Terra vai passar por mudanças físicas? Essa transição que está em curso é parte de um processo natural de evolução. E ela atinge não apenas o planeta em si, mas também os espíritos que nele habitam. Ou seja, a transição planetária não se limita apenas a fenômenos físicos, como catástrofes naturais ou crises globais. Ela abrange, principalmente, mudanças profundas nos valores e na consciência da humanidade. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados
que o povoam. E, naturalmente, para que isto ocorra, os espíritos menos evoluídos, propensos ao mal e que não se harmonizam com as nossas vibrações do planeta, são gradualmente afastados para mundos compatíveis com o seu grau evolutivo. Por outro lado, aqueles comprometidos com o bem comum continuarão a reencarnar na Terra. Além disso, espíritos altamente evoluídos aqui estarão vivendo, contribuindo para acelerar o processo de desenvolvimento. A nova fase vai ser marcada por avanços intelectuais. Muitas referências encontradas nas obras da codificação espírita soavam como um alerta para a chegada de um tempo marcado pelas grandes mudanças destinadas à regeneração da humanidade. Essa transição é vista como parte do plano divino para elevar a Terra a um novo estágio de evolução. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Portanto, este período certamente exige de nós uma postura vigilante e comprometida com os valores do amor, da caridade e da justiça. Esses, assim como todos os princípios morais, são fundamentais para a construção do novo mundo. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as más paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Existem sinais da transição que podem ser observados? Os sinais da transição planetária podem ficar evidentes em diversos aspectos da vida na Terra, tanto pelos aspectos físicos como pelos espirituais. A crescente insatisfação com as injustiças sociais, o aumento da busca por espiritualidade e sentido na vida, a necessidade de reformulação das instituições humanas são apenas alguns exemplos das transformações em curso. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Além disso, eventos como pandemia e catástrofes ambientais também são interpretados como manifestações dessa transição. Serve como mecanismos de purificação e reestruturação planetária. Outros ocasionados pelo descaso de setores da humanidade com a sua morada terrena, impelidos pela ganância e pela cobiça. Tantos desastres naturais, como outros de grandes proporções, causadas por falhas técnicas ou humanas, podem ser instrumentos utilizados para os necessários resgates coletivos. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos.
Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Quais são os princípios, quais são os principais desafios ambientais da atualidade? Os principais desafios ambientais enfrentados atualmente incluem o desmatamento, a poluição em suas diversas formas, ar, água e solo, as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a gestão inadequada de resíduos. Esses problemas são agravados pela exploração excessiva de recursos naturais, o crescimento urbano desordenado e a falta de conscientização e ação efetiva em relação à sustentabilidade. Desafios. Primeiro desafio é o desmatamento. A perda de florestas, especialmente na Amazônia, tem impactos significativos no clima global, na biodiversidade e na qualidade do ar e da água. Segundo desafio é a poluição. A poluição do ar causada pela emissão de gases poluentes e a poluição da água e do solo devido ao descarte inadequado de resíduos e produtos químicos afetam a saúde humana e a vida selvagem. Terceiro desafio serão as mudanças climáticas. O aumento da temperatura média global, causado pelas emissões de gases do efeito estufa, provoca eventos climáticos extremos, como secas, inundações e ondas de calor, e pode levar a alterações irreversíveis nos ecossistemas. O quarto desafio seria a perda da biodiversidade. A extinção da espécie e a distribuição de habitats, impulsionadas pela degradação ambiental e pelo desmatamento, ameaçam a estabilidade dos ecossistemas e a segurança alimentar. E o quinto desafio seria a gestão de resíduos. O acúmulo de resíduos sólidos, especialmente plásticos, e a disposição inadequada dos mesmos poluem o solo e a água e contribuem para a emissão de gases do efeito estufa. Agora, quais seriam as soluções e perspectivas? Primeiro, transição para energias renováveis. Substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica, pode produzir emissões de gases do efeito estufa, podem reduzir as emissões de gases do efeito estufa e a poluição. A segunda solução, adoção de práticas sustentáveis. A promoção da agricultura sustentável, a redução do consumo de água e energia, a reciclagem e o consumo consciente podem minimizar o impacto ambiental. Como terceira solução, a preservação e recuperação de ecossistemas, a proteção de áreas naturais, o reflorestamento e a restauração de ecossistemas degradados são essenciais para a conservação da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. Como quarta solução, educação e conscientização ambiental. O investimento em educação ambiental e a consciência da população sobre a importância da sustentabilidade podem promover mudanças de comportamento e adoção de práticas mais responsáveis. E a última solução sugerida, fortalecimento da legislação ambiental e fiscalização. A criação e aplicação de leis ambientais eficazes e a fiscalização rigorosa das atividades que causam danos ao meio ambiente
são fundamentais para garantir a proteção ambiental. Quando começou e quando termina o processo de transição planetária? O início exato da transição planetária é incerto. Alguns dizem que começou com a vida de Jesus, que veio preparar a humanidade para a realidade da vida espiritual e a renovação da vida moral. Outros dizem que teria sido com o advento do Espiritismo e da codificação da doutrina espírita, por Allan Kardec, quando elevadas entidades espirituais trouxeram maiores esclarecimentos sobre os conceitos do Cristo, que haviam ficado velados, pois a humanidade ainda não estava preparada para conhecer a verdade. Um chamado para participar ativamente da transição planetária que trará a Terra do futuro. Estamos vivendo um momento ímpar na história da Terra. A transição planetária, conforme revelada pelo Espiritismo, é um chamado que abrange toda a população, encarnada e desencarnada, para a renovação interior. Como vemos, portanto, a transição planetária nos conduz inevitavelmente a um novo estágio evolutivo, o mundo de regeneração. Neste futuro próximo, o bem será a norma, e os valores morais de justiça, fraternidade e caridade prevalecerão. Os espíritos que habitarem a Terra neste novo ciclo serão aqueles que, por mérito e esforço, conquistaram seu lugar nesse ambiente de paz e progresso. Durante esse processo, é essencial que nos mantenhamos firmes na fé e no trabalho do bem, mesmo diante das turbulências que podem surgir. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção desse novo mundo, e é através de nossas ações, pensamentos e escolhas diárias que contribuiremos para a regeneração da Terra. A Terra está se transformando e, com ela, todos nós estamos sendo convidados a participar ativamente desse processo, construindo com amor e dedicação o mundo de paz e harmonia que almejamos. Obrigada pela atenção e uma boa reunião.